Olá, nós somos o podcast Antiqua e estamos compartilhando com vocês esse tema, Travestis no Teatro Grego, uma perspectiva para além do binarismo de gênero. Meu nome é Brian Kibuka, eu sou professor de História Antiga e Medieval da Universidade Estadual de Feira de Santana, vice-coordenador do grupo de pesquisa Nina Simone, coordenado pela doutora Andréa da Rocha Rodrigues Barbosa, e sou líder da linha de pesquisa Nina Antiqua, Núcleo de Investigações da Antiguidade. Nós abordaremos neste podcast a diversidade de gênero nas tragédias encenadas por Eurípides em Atenas na segunda metade do século V a.C. Nesta época, Eurípides foi testemunha da guerra entre Atenas, Esparta e os seus respectivos aliados. Viveu em uma cidade em ebulição e inseriu nos seus dramas os dilemas, problemas e esperanças do seu tempo. E entre as muitas realidades sociais que Eurípides retratou em seus dramas, vamos destacar neste podcast as práticas ou performances de gênero, especialmente aquelas que ultrapassam o binário masculino-feminino. Mas antes de falar diretamente de Eurípides e sobre diversidade de gênero em suas peças, é importante começarmos com um panorama geral do que era o teatro grego, para depois explicarmos a razão de termos escolhido Eurípides e abordarmos o tema das inversões de gênero, chamadas por nós de travestimentos. Na segunda metade do século V a.C., os atenienses viviam sob um regime democrático, e grande parte dos cidadãos entendia ser essa a melhor forma de governo. Mais do que isso, era parte da propaganda política ateniense celebrar as festas com a participação dos cidadãos e de estrangeiros. A principal festa em que eram encenadas as tragédias eram as Dionisíacas, festividades religiosas anuais dedicadas ao deus Dioniso. A instituição da Dionisíaca é geralmente atribuída a Pisístrato, tirano ateniense, e essa festa remonta ao ano 535 a.C. O culto a Dioniso, deus do vinho, estava na origem da tentativa de controle social da devassidão sexual e violência, os quais eram cada vez menos compatíveis com as tentativas de manutenção da ordem social da polis. Ao instaurar as festas dionisíacas, Pisístrato institucionalizou o culto a Dioniso, permitindo que com o tempo a ênfase religiosa das festas fosse cedendo espaço para uma ênfase social e política. As festas passaram a exercer um importante papel na educação cívica dos cidadãos, os quais eram instruídos e entretidos por meio de dramas encenados. Nas Dionisíacas, as atividades da cidade eram paralisadas, e os cidadãos participavam e colaboravam com o evento, o que fortalecia a coesão social. Havia duas festas dionisíacas, as Dionisíacas Rurais, ou Pequenas Dionisíacas, organizadas na Ática no mês de Poseidon, que corresponde a dezembro, e as Dionisíacas Urbanas, em grego Dionysia ta enastei, ou Grandes Dionisíacas, em grego Dionísia ta megala, que ocorriam em Atenas, no Teatro de Dioniso, em frente à estátua do deus, sob a presidência do sumo sacerdote de Dioniso, entre os dias 9 e 14 do mês de Elafebolião, entre os meses de março e abril. As Dionisíacas Urbanas aconteciam na primavera, quando as condições de navegabilidade do mar Egeu eram ótimas, garantindo a presença de estrangeiros, especialmente os aliados de Atenas na Liga de Delos. Os atenienses aproveitavam a festa para demonstrar a sua superioridade cultural e tornou essa festa uma ocasião para propaganda política e militar em frente às outras cidades gregas. A cidade se organizava para a realização das grandes Dionisíacas. Um arconte organizava os festivais. O arconte epônimo escolhia 3 dos cidadãos ricos para custear o coro trágico, o que é chamado de liturgueia. Então, no dia 8 do mês de Elafebolião, aconteciam os pré-concursos, nos quais participavam os autores, os coros, os músicos e os atores. No dia 11, 5 comédias eram apresentadas no teatro, número que foi reduzido para 3 durante a Guerra do Peloponeso por razões econômicas. Nos últimos 3 dias do festival, entre os dias 12 e 14 de Elafebolião, eram disputados os agones trágicos. Em cada dia, os tragediógrafos apresentavam a sua tetralogia, formada por 3 peças trágicas e um drama satírico. Na abertura dos agones trágicos, das disputas trágicas, dos concursos trágicos, após uma procissão de virgens,
Um arauto apresentava os órfãos da guerra e aqueles que haviam atingido a vida adulta. Eram expostas as contribuições que as cidades aliadas pagavam a Atenas, um sinal distintivo de sua hegemonia. E então as peças eram apresentadas para o público e, ao fim, a peça mais votada em um complexo sistema de escolha era premiada. Os dramaturgos, os membros do coro e os atores eram cidadãos atenienses. Em cada apresentação, eles representavam os enredos, e esses enredos traziam embates políticos, as dificuldades dos estrangeiros, as crises diplomáticas, as questões de gênero, as questões de sexualidade, as disputas de classe, perigos provenientes de povos estrangeiros, problemas de fertilidade, problemas de escassez, questões relacionadas à riqueza, mas geralmente a partir de mitos que eram mitos ancestrais, mitos dos ciclos épicos troiano e tebano. Questões do tempo contemporâneo eram tratadas a partir de mitos que remontavam à memória ancestral, à sabedoria ancestral dos gregos. Vamos falar um pouco agora sobre como eram encenadas as tragédias. A língua falada e cantada nas tragédias pelos atores e pelo coro era a mesma, o grego, mas em dialetos diferentes. O coro utilizava um dialeto moderadamente dórico, geralmente utilizado na lírica coral, e os atores se expressavam em dialeto ático, dialeto esse que tinha uma coloração jônica. A área de encenação teatro incluía uma orquestra circular, onde o coro podia dançar, um espaço para atores, e eram geralmente 3 atores na época de Eurípides. Um cenário, ou, como podemos chamar em grego, eskené. Eram utilizados efeitos especiais. Um deles se chamava enkiklema, um equipamento usado para fazer com que aquilo que estava atrás da eskené fosse revelado ao exterior, devido à possibilidade de ver o que acontecia naquele ambiente privado, e um mecanismo usado para levantar atores no ar, nas cenas do deus ex machina, quando Deus intervinha nas peças e os atores, ou um ator, era alçado para voar sobre o cenário. Vamos falar um pouco agora sobre Eurípides e sobre as características gerais de suas tragédias. Eurípides nasceu em cerca de 480 a.C. e morreu em torno de 406. Ele é, junto de Ésquilo e Sófocles, um dos 3 mais importantes tragediógrafos, dos quais temos peças supérstites. Autor de mais de 90 peças, temos 18 peças que restaram a nós, integrais ou quase integrais. Ele é o autor do maior número de peças intactas. Eurípides teve a ousadia de representar heróis míticos tradicionais como pessoas comuns e em circunstâncias extraordinárias. Ele também demonstrou simpatia por nobres, por mulheres, por crianças, por anti-heróis. Nos dramas de Eurípides, eis aparecem andrajos, escravos executam vinganças, guerreiros são humilhados, cônjuges são traídos, filhos e pais estão em conflitos, estrangeiros são vitoriosos, deuses são rebaixados. Arautos não apenas comunicam mensagens, mas articulam com as vítimas soluções para as más decisões. Mostraremos então no que segue fragmentos de tragédias, nos quais analisaremos as modalidades diferentes de travestismo, em que homens ultrapassam fronteiras dos estereótipos masculinos e comportam-se como mulheres, e vice-versa. A primeira peça que queremos tratar é a peça Ciclope, lendo os versos 576 a 584. Diz assim a peça. A fala é do Ciclope. Ai, ai, quão perto eu estava de me afogar nela. Isto é prazer absoluto. Acho que eu vejo o céu e a terra nadando juntos. Vejo o trono de Zeus e toda a reverenciada companhia dos deuses. Não devo beijá-las? As graças estão tentando me seduzir. Não mais. Com este Ganimedes aqui irei para a cama, com maior glória do que com as graças. E de nenhuma forma eu sinto mais prazer com os meninos do que com as mulheres. Nós temos nessa peça, nesse drama satírico chamado Ciclope, um exemplo vívido de inversão de gênero. Um personagem mítico, Ganimedes, que era o personagem que sofreu os amores de Zeus, é evocado aqui. O Ciclope confunde o Sileno, o personagem da peça, com Ganimedes,
e quer trazê-lo para o seu leito de delícias, o seu leito de amor. Obviamente aqui nós temos uma referência ao homoerotismo, a capacidade de enxergar no Sileno, esse personagem típico do drama satírico, alguém que é objeto de desejo masculino. Essa relação homoerótica apresentada na peça Ciclope pode ser complementada com outra referência importante presente em Medeia de Eurípides. Medeia, que é a peça que mostra uma estrangeira, a personagem Medeia, que está prestes a ser expulsa de Corinto, e ela, abandonada por seu marido, que casará com a princesa de Corinto, ela decide sair da casa do Oikos, do lugar onde ela está. Nos versos 214 e 215 da peça Medeia, está escrito em grego: Corinthiae ginaikes, exelton domon, memoiti mempseste. Ou seja, mulheres de Corinto, saí de casa, não achem alguma falha em mim. Se nós temos, no primeiro exemplo, um travestimento envolvido numa figura, um personagem que é o Ciclope, um personagem mítico, o que nós temos agora é uma outra modalidade de travestimento. Uma mulher que passará a se comportar como homem. As mulheres eram relegadas ao Oikos. E quando Medeia, mulher, decide sair, ela está sujeita à reprimenda. Por isso ela diz: não achem falha em mim. Ela diz isso para as mulheres do coro. São mulheres coríntias do coro da peça Medeia. Com isso, nós podemos observar que as mulheres, que são caracterizadas em Medeia 228 a 266 como seres vis, despojadas de direitos, que precisam comprar um marido que será mestre dos seus corpos, que não podem se divorciar ou repudiar o marido, devem adivinhar como lidar com o marido, correm risco de viver uma vida conjugal ruim, o que seria análogo à morte. Mas quando ferida, magoada, a mulher se torna assassina dos inimigos, alguém capaz de sair da casa e executar a vingança em ambiente público, como se fosse uma guerreira. E a guerra era vedada a mulheres. Nos versos 228 a 266, nós temos um retrato dessa possibilidade de performar, uma mulher performar como se homem fosse, como se homem fora. Mas nós queremos destacar os últimos versos, a partir do 260. Se encontrar, por algum meio ou artifício, uma maneira de punir meu marido por esses erros, e o pai e a noiva, guarde meu segredo. Em todas as coisas, a mulher está cheia de medo, incapaz de olhar para a batalha ou para o aço frio. Mas quando ela é ferida no amor, nenhuma mente é mais assassina que a dela. Se nós tínhamos no primeiro personagem, Ciclope, um homem que se porta, uma figura masculina que se porta numa relação homoerótica, nós temos agora uma mulher ferida que se comporta como se fora um homem. Ela se torna inclusive hábil no discurso, uma competência masculina no mundo grego, especialmente na Atenas democrática. Nos versos 316 a 323 de Medeia, as mulheres hábeis no discurso são perigosas, porque tramam males em seu interior. É o que diz Creonte, nesse último exemplo que vamos dar nesse podcast. Diz assim, os versos 316 a 323. O texto é minha tradução. São palavras suaves de ouvir, mas receio que em seu coração você esteja planejando algum mal. Eu confio em você muito menos do que antes, e devo me proteger de uma mulher impulsiva e de um homem impulsivo da mesma forma. O que uma mulher inteligente que segue o seu próprio conselho é capaz? Não vamos exilar você imediatamente. Não me fale por meio de discursos, já que em minha decisão, que está tomada, você não deve permanecer em nosso meio, pois é hostil a mim. Por fim, o que nós temos aqui é um homem reconhecendo o perigo de uma mulher que se comporta como homem e se mostra hábil nos discursos. Nós temos muitos outros exemplos para dar em Eurípides, mas o faremos em nosso podcast, o podcast Antíqua, que nós convidamos você a visitar, a conhecer melhor.
Um grande abraço a todos e todas e até o nosso próximo podcast.